E olha, agora o nosso papo aqui no Mais Vida é sobre saúde, certo, Dani? É isso mesmo. Se você acorda e os músculos da sua mandíbula estão doloridos, se você com frequência se depara com aquela dorzinha de cabeça preocupante, você pode estar sofrendo com o bruxismo. Olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, o bruxismo atinge cerca de 30% das pessoas no mundo. Porcentagem essa que aqui no Brasil pode chegar a 40% da população. E para falar sobre esse assunto super importante, nós vamos receber agora o cirurgião dentista Dr. Caio Borelli Zeller, que vai nos explicar sobre as causas, os sintomas e os tratamentos do bruxismo. Seja muito bem-vindo, Dr. Caio, ao nosso Mais Vida. Prazer recebê-lo aqui, obrigado. Viu? Prazer é meu. Doutor, olha, é um tema realmente que pega as pessoas, às vezes, o nome é um nome diferente. Mas muita gente, às vezes, tem o bruxismo e não sabe o que é. Vamos começar explicando para os telespectadores o que é exatamente o bruxismo? Olha, o bruxismo é uma desordem funcional dos músculos da face, principalmente o músculo mais potente, que é o músculo masseter, atinge a região temporal e, como você muito comentou, é uma prevalência enorme. E não é só relação aos adultos, existem crianças também que sofrem com bruxismo. O que é interessante a gente esclarecer é que o bruxismo é o termo usado para quando faz o ato de apertar ou ranger os dentes à noite. E o ato da vigília ou briquismo é quando no período matutino, vespertino, de manhã, de tarde, durante o dia, o indivíduo ali, o paciente acordado, está rangendo e apertando os dentes. Então existe a condição patológica à noite, durante o sono, e existe a condição patológica durante o dia, ele acordado. Muito bem. Agora, quais são as causas do bruxismo? Por que a gente faz isso? Olha, as causas são inúmeras. Podemos citar aqui algumas delas. Desde o seu ambiente familiar, o simples fato da fumaça, você ser ali um fumante passivo, isso pode interferir e levar a criança a sofrer ali um bruxismo, a evoluir para um quadro de bruxismo. As doenças como Parkinson, tá? Outras coisas também, frustração, depressão, doenças inúmeras que nós temos, fraturas que vão levar às fraturas dentárias, raiva, drogas ilícitas, má oclusão. Então aqui eu posso até mostrar. No caso, eu trouxe aqui para ilustrar um manequim onde existem alguns dentes que estão faltando. Também vai desencadear um bruxismo. Então, assim, as causas são inúmeras. O que se tem que fazer aí é tentar, de alguma forma, preveni-las. Então, dentre essas situações que eu passei, a gente tentar desenvolver ali um diagnóstico que aonde na criança acaba sendo mais difícil. Então, os pais ali têm que sempre acompanharem. Porque a criança é difícil a gente perceber e ela relatar que está principalmente sofrendo do briquismo, da vigília, que é durante o dia, né? Entendi. A chupeta não tem nada a ver com isso? Não, a chupeta ocorre algumas alterações. No início da formação óssea, é importante porque a chupeta ela vai ajudar a desenvolver a arcada, a musculatura. Só que chega uma idade, assim como a mamadeira e outras substâncias e instrumentos que nós temos, que acaba sendo prejudicial. Então é interessante sim a chupeta no início, até os seus 2 anos, mas não em relação ao bruxismo. Agora, tem alguma relação com as disfunções da ATM? Sim, o bruxismo, como ele atinge essa região mandibular, maxilar, então interfere muito na região de DTM, de ATM, ocorrendo a disfunção temporomandibular. Onde a gente pode fazer uso, no caso, de botox, para poder aliviar essas questões também. Então, é muito relacionado... Botox o mesmo do... Como é que é? Mesmo das rugas? Das rugas? Isso mesmo, das rugas. Entendi. Então, é importantíssimo essa questão, porque a DTM também é muito confundida com uma dor na nuca. Vai perceber se que você está com uma disfunção temporomandibular, depois de ter passado por um médico, por um otorrino, enfim, para depois perceber que é algo dentário, né? Tá.
Nós vamos continuar esse papo, vou dar um recadinho, volto já já. Gente, nós continuamos a nossa entrevista sobre bruxismo. Eu quero que você participe junto com a gente, tá? Manda sua mensagem, são 9h13, nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Manda sua pergunta pra gente. O nosso WhatsApp está aparecendo aqui no vídeo, ó, 11 95033 6870. 11 95033 6870. Não aceita ligações, então mande por mensagem de texto, colocando o seu nome e a localidade de onde você está falando, certo, Dani Pink? Isso mesmo, Fabinho. O pessoal está participando, mandando muitas mensagens. Tem mensagem no nosso WhatsApp e tem também no Instagram. Vamos lá, separei algumas aqui para o doutor responder. Primeiro, boa noite. A Simone de Coruripe, Alagoas. Boa noite, Simone. Obrigada pela mensagem. Ela falou: o estresse, de alguma forma, influencia no bruxismo? É um fator emocional? Com certeza, excelente pergunta. O estresse, a nossa rotina diária, principalmente as mulheres que são donas de casa, cuidam dos filhos, muitas têm 2, 3 trabalhos. Então o estresse está muito relacionado, principalmente da questão do bruxismo, porque quando, no caso, o indivíduo, o paciente, tanto o sexo masculino como feminino, pretende descansar, aí vem toda aquela função, aquela disfunção muscular e o estresse está muito relacionado com essa questão. Precisa de uma atenção especial para quem é estressado. A Juliana, do Rio de Janeiro também assistindo o nosso programa, obrigada pelo carinho. Ela mandou assim: quando tenho dias muito estressantes e durmo pouco, acordo com muita dor nos dentes e não consigo nem mastigar. Será que isso é bruxismo? Ó, legal. Eu costumo dizer que a situação patológica, a situação preocupante do bruxismo é quando se há uma constante. Obviamente, em alguns casos onde a nossa amiga relatou que ela teve um dia estressante, que ela mal dormiu, é normal ela ter essa parafunção, é normal ela ter essa desordem funcional. Porém, é um caso que depois ela acompanhando e eventualmente ali na hora do sono o esposo ou alguém relatar que não houve mais aquele ranger e apertar dos dentes, tranquilo, ela volta àquela rotina, minimiza o estresse, volta a dormir melhor e aquela patologia não chega para um caso de tratamento. Agora, se ela observa, se o esposo em casa observa que isso está cada vez mais rotineiramente, aí é se parar para ter um melhor diagnóstico preciso e saber por onde a gente vai trabalhar. Tem uma perguntinha do nosso Instagram que veio da Geise Rap, que ela falou assim: sofri com bruxismo durante anos e depois que eu coloquei o aparelho ortodôntico, me livrei desse mal. Isso tem alguma relação, levando em conta que o uso do aparelho não foi em função do bruxismo? Olha, tem a ver porque assim, no caso da colocação de um aparelho, no caso aqui existem perdas de dentes, mas a colocação do aparelho é a reposição muscular. Então, no caso dela, ela colocou a musculatura dela da maneira correta, em chave de oclusão, e isso traz um conforto muscular. Então, automaticamente, ela fez um tratamento corretivo, dentário, mas ganhou no alívio muscular. Muito bem. Uma coisa que eu queria perguntar, doutor, é a respeito da intensidade. Existem intensidades de bruxismo? Por exemplo, alguns que apertam mais forte, outros menores? Como é que é? Existem. E isso é interessante porque o diagnóstico e o tratamento com placas e vários outros deve-se muito à severidade. Se é um caso leve, a gente vai determinar um certo tratamento. Então, isso depende de um tratamento multiprofissional. Eu costumo dizer que no caso de um tratamento específico de bruxismo, é interessante uma avaliação psicológica, é interessante uma avaliação médica, odontológica, fisioterapeuta. Então, nesse caso, com certeza. Muito bem. E quando que a pessoa percebe, como que descobre que ela tem o bruxismo? Principalmente quando ela acorda fadigada, com a musculatura fadigada, começa a dar sensibilidade dentária, ela começa a notar que os dentes estão pontiagudos. Nesse caso aqui, ó, é bem clássico, ó, há um desnivelamento dos dentes e aqui associado com doença periodontal, doença gengival, é bem associado. Então, ela começa a notar que está algo diferente. Mas para chegar nesse nível assim, já está bem avançado, tá bem né? avançado, exatamente. Mas assim, aí é aquela questão do diagnóstico diferencial. Se a pessoa ali é uma pessoa que mora sozinha, que ali a esposa ou o marido não comenta que ela está rangendo os dentes, ou ela não percebe essa condição, acorda de manhã
com a musculatura bem cansada, toma um medicamento, começa a trabalhar e à noite outra rotina, no dia seguinte a mesma coisa, e ela vai levando, vai evoluir para um quadro mais severo, onde depois, quem sabe, a gente precisa fazer até reabilitações. Uma delas, comumente, é a prótese fixa, onde já houve o desgaste dos dentes e aí a gente chega num caso de reabilitar com o uso de algumas placas e tudo mais. Então é muito interessante e precisa ser bem avaliado. Quem utiliza esse tipo de prótese ou até mesmo de aparelho pode desenvolver posteriormente o bruxismo ou não? Olha, o bruxismo é independente de você ter, no caso, dente associado com implante, dente associado com algum tipo de prótese. É aquela situação patológica que aonde vai o problema, ele intensifica-se na arcada dentária, na região maxilar, na região mandibular. Então, independente do que você tenha na arcada dentária, ele vai desenvolver um bruxismo se ele tiver nessas condições aí de estresse, de raiva, de depressão, com uma doença, no caso de Parkinson, associada. Se for um fumante passivo, no caso de criança. As crianças hoje, os pais deixam de manhã na escola e buscam só à noite. Às vezes, à noite, a gente não consegue ter um tempo com a criança porque nós chegamos cansados em casa. E a criança vai se sentindo cada vez mais ali em rede social, em vídeos. É sempre um fator emocional, exatamente. É isso que eu quero dizer. Por exemplo, essa questão de você ter um pino não pode ativar algum tipo de reação para o bruxismo? Não existe. Pode ser ao contrário. Você ter um bruxismo e diante de um caso onde você colocou uma prótese fixa ou qualquer tipo de coroa unitária fixa ou de implante ou de restauração, vinha prejudicar esse trabalho feito. Porque você vai começar a cada vez mais desgastar os dentes e, obviamente, vai chegar no material protético. Olha só, a gente está recebendo aqui muitas perguntas no nosso WhatsApp e veio uma agora, Juliana, mas essa é de Serra, Espírito Santo. Ela falou assim, e o bruxismo em criança? Porque eu tenho um filho de 6 anos que tem bruxismo a noite toda, já levei em alguns dentistas, mas eles dizem que não tem tratamento e eu vejo aumentando muito durante a noite. No caso de criança, o que eu devo fazer? Então, no caso de criança, o uso do Botox, como a gente comentou, é bem interessante para aliviar um pouquinho essa tensão e buscar ali o dia a dia da criança, atividade física, alguns hábitos que ela deve ter durante o sono ou antes do sono, como mexer no celular. Então, tentar evitar isso, tentar deixar, principalmente, isso a Academia Americana do Sono, ela tem um diagnóstico diferencial, que é a polissonografia, para avaliar, nos casos de bruxismo para criança, para adolescente, até para adulto, a intensidade da musculatura. Porque às vezes a pessoa está com bruxismo, mas ela não chegou num caso assim, ó, de desgaste dentário. Ela está iniciando, como a gente comentou na pergunta anterior. Então se faz esse exame para verificar durante o sono como está a intensidade da musculatura. E nos casos de criança, o diagnóstico é mais difícil. Justamente por conta da rotina da criança, da gente chegar e dar uma atenção e perceber que está acontecendo isso. Agora, foi aquilo que a gente comentou. Se é um dia, se é 2 e isso depois acaba sumindo, a gente fica em observação. Se é um caso constante, está diante de uma situação patológica, vamos buscar. Os pais se separaram, houve uma frustração, a criança mudou de escola, está nervosa, queria estar com os amiguinhos da autoescola, não está fazendo atividade física, tudo isso tem que ser investigado. E aí o cirurgião dentista vai entrar também na parte corretiva, na parte do tratamento, assim como outros profissionais da saúde. Posso fazer uma pergunta de leigo mesmo? Lógico. O bruxismo pode fazer com que ou adulto ou a criança quebre o osso, a junção? Olha, é difícil... O desgaste, não sei. É difícil chegar nessa condição, porque, no caso, é uma força muito grande. Isso geralmente ocorre de fraturas mandibulares em quedas bruscas, seja elas de bicicleta e tudo mais, ou até mesmo, eventualmente, em alguns casos, de cirurgias, exodontias, remoções de dentes, de siso, que estão próximo do ramo mandibular. Mas o caso do bruxismo vir desencadear uma fratura maxilar, eu acho que antes disso, de chegar nesse caso, ele vai chegar numa dor muito grande, porque vai ter atingido ali as 3 camadas do dente, primeiro o esmalte, segunda a dentina e terceira a polpa, que é o nervo, e aí ele já vai estar ali com uma dor muito intensa, dificilmente isso vai evoluir e vai chegar aonde, no caso, o paciente não vai ter dente nenhum. Então eu acho difícil chegar nessa condição.
Ok. A gente recebeu uma pergunta aqui também que eu achei interessante, do seu Oscar Bellini, de Santo Amaro. Um beijo, seu Oscar, obrigada pela audiência. Ele tem 60 anos, mas ele não sabe se sofre de bruxismo, né? Mas ele tem deficiência na mastigação, os dentes desgastados nas pontas e ele quer saber se o bruxismo pode causar também zumbido no ouvido. Pode causar zumbido. Excelente pergunta. Precisa ser examinado melhor. Aconselho até que ele procure um profissional, faça avaliação clínica, que é excelente. Mas o contato, a patologia bruxismo pode causar zumbidos, ocorrem esses desgastes. Tudo que ele relatou, suponha-se que está diante de um quadro de bruxismo. Precisa ver, como eu comentei, a rotina dele. Tudo isso é muito interessante e essa questão do zumbido foi muito bem lembrada por ele. Muito bem. No caso dos tratamentos, além do Botox, que é um tratamento acho que mais profundo, diferenciado, quais seriam, por exemplo, as atitudes que quem está nos acompanhando agora fala, eu tenho bruxismo ou eu tenho essas características do bruxismo, eu posso fazer imediatamente para melhorar a situação? Vamos falar assim, chegou um paciente no meu consultório, eu diagnostiquei, seja criança ou adulto, com bruxismo. Tá. Então eu vou tentar buscar ali, com a mãe, com os pais ou até com ele mesmo, se eu preciso encaminhar ele para uma avaliação psicológica, para a gente começar um tratamento, não só um tratamento onde eu vou evitar que ele desgaste o dente, mas um tratamento onde eu consiga corrigir ele se livre da patologia. Então, buscar ali o uso de uma avaliação médica, quem sabe com miorrelaxantes, para descansar a região muscular, exercícios físicos, tudo a gente vai comentar e vai fazer em sociedade com outras áreas médicas, fisioterapeutas com aparelhos para poder estimular, descansar e dar uma adequação melhor. E no caso nosso aqui de cirurgião dentista, eu trouxe até uma plaquinha, porque a gente comentou do sono, essa é uma plaquinha de apneia. Então aqui o paciente nota que ele fica com essa região aberta quando ele dorme e aí isso vai fazer com que ele pare de roncar, ele diminua, no caso, sane ali a apneia, estabiliza a região mandibular e vai estabilizar a língua. Essa é uma plaquinha usada para quem tem apneia associada a bruxismo. Nós temos também aqui um outro exemplo, que é essa plaquinha, como você comentou, Fábio, pessoas que têm um bruxismo mais leve. Então aqui eu tenho uma plaquinha de acetato, ó. Ela é levinha, fina, flexível, diagnostiquei o paciente ali com um bruxismo leve. Então eu vou colocar, ele vai dormir à noite e vai evitar o desgaste do dente. Que legal. Existem casos onde tem o bruxismo mais severo, placas de acrílico. E é interessante que a gente faça alguns ajustes durante o tratamento. Mas tudo isso que eu comentei, das placas, do uso do Botox, só vai ser resolvido o problema se tiver a parceria médica com os outros profissionais. Porque senão a pessoa vai ficar simplesmente mordendo a plaquinha, né? Exatamente, mordendo, apertando, tentando ranger, não vai piorar, não vai agravar, mas não vai sanar a patologia. Muito bem, gente. Algumas Tem dúvidas. tantas dúvidas, mas assim não dá mais porque acabou o nosso tempo. Que a gente quer agradecer sua presença, viu, doutor? Doutor Caio, muito obrigada. Fiquei muito feliz, gente, porque eu cresci assim, ó, escovando dentinhos assim. Um beijo pro meu pai, para todo o pessoal da USP, da área de odonto lá de Ribeirão Preto. Um beijo para vocês. Cresci lá, viu? Correndo e escovando dentinhos assim de mentira. E quem quiser entrar em contato com o doutor Caio, é só curtir no Facebook a página, tá? Instituto Zeller de Odontologia Especializada, não é mesmo? E vai lá, vai conhecer os tratamentos, vai buscar ajuda também, porque agora você já sabe se você tem ou não, já percebeu um pouquinho. Agora é só buscar o tratamento correto, né, doutor Caio? Obrigada, muito obrigado, pela sua presença. Obrigado por ter vindo ao nosso programa, viu? Sucesso para você.